Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou por uma indicação do YouTube, peço para que faça sua inscrição. Nesse vídeo, teremos o relato da inscrita Daniele. Então fiquem agora com a narração da inscrita do canal A Hora do Além. Olá, Feliciano, todos do canal. Meu nome é Daniele e moro em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Hoje eu vim relatar uma situação de uma casa que eu e meu marido alugamos em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Coisas sobrenaturais aconteciam nesta casa. Quando a gente alugou a casa era uma casa assim, normal, uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, toda de piso, independente, enfim, uma casa como outra qualquer, toda pintada. Eu e meu marido gostamos da casa, alugamos, e de repente a casa começou, praticamente um mês, 2 meses mais ou menos, a casa começou a dar uns problemas, umas coisas assim que até aí a gente achava normal. Começou a ter um problema elétrico, de repente, do nada, a casa parou de dar energia elétrica, aí a gente teve que chamar a dona da casa para consertar, né? Ela vinha, consertava. No outro mês era um problema hidráulico, aí não tinha água, aí era um problema no cano, não sei o que, ela vinha, consertava. Era praticamente de mês em mês, de 2 meses a casa começava a dar uns probleminhas, a dona da casa vinha, ajeitava. E aí tudo bem, a gente pensou assim, toda casa tem problema, toda casa tem que ter uma manutenção, e aí nada nos chamou a atenção. Só que, de repente, essa casa começou a dar muita umidade, uma casa que a gente pensava que era fresca, começou uma casa a ficar muito assim, abafada, coisas estranhas, fora isso, né, coisas sobrenaturais estranhas estavam acontecendo na casa. Uma delas, eu lembro que estava todo mundo dormindo, né? Meus filhos, meu esposo, eu, todo mundo dormindo. E de repente meu cachorro começa a latir. A gente tem um shih tzu, né? E ele começou a latir. Isso devia ser mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã. Quando eu me levanto, eu vejo ele latindo dentro de casa, na sala, olhando para a parede. Eu achei aquilo estranho, olhei para a parede, pensei, será que ele está latindo para uma lagartixa, uma barata, sei lá, né? Quando eu olho assim, não tinha nada na parede. Aí eu cheguei para ele e falei assim, Alvin, vai deitar, vai dormir, isso não é hora de você estar latindo, não. Aí ele dorme, né, com meus filhos no outro quarto. Aí ele foi, quietinho, aí eu fui no banheiro, bebi água. Aí tudo bem, para mim como se fosse uma noite qualquer, fui dormir. No outro dia, não me lembro se foi no outro dia, se foi uma semana depois, não estou muito bem lembrado. Eu levantei, que eu sempre tenho esse hábito de levantar, beber um copo d'água, né, ir no banheiro. Do nada eu senti de ir no quarto das crianças para ver se as crianças estavam dormindo direitinho e tal. Quando eu me levanto, que eu vou no quarto para olhar as crianças, tá o meu cachorro rosnando. Eu achei que ele estaria, né, que estava tudo escuro, eu achei que ele estava até, assim, me estranhando, né. Aí eu falei assim, Alvin, que isso? Mamãe? Aí ele parou, olhou assim, aí ele parou de rosnar. Aí ele veio até a mim, me cheirou e tal, falou assim, vai deitar, vai dormir. Aí ele foi nos pés da cama das crianças, como se ele estivesse de guarda, sabe? Como se estivesse guardando as crianças. Aí ele ficou ali, deitou no pé da cama das crianças e foi dormir. Só que a casa começou a dar problema, umas coisas estranhas. Parecia que eu acordava muito cansada, muito para baixo, meus filhos também. Aí, em belo de um dia, eu fui para a cama dormir, meu marido tinha ido viajar, eu estava sozinho com as crianças, e eu tive um sonho. Nesse sonho, parecia que eu tinha feito não sei se é uma viagem astral, não sei, é como se eu tivesse saído do meu corpo e eu me via dormindo dentro do quarto. E na hora assim, no sonho que eu estava me vendo dormindo, eu vi como se fosse um espírito, uma entidade, não sei explicar, passeando pelo meu quarto. No sonho eu estava dormindo, eu levei aquele susto e do nada, né, que eu sou uma pessoa cristã, eu comecei a orar e comecei a repreender aquele ser dentro do meu quarto. Do nada,
aquele ser se aborrece comigo. Eu dormindo na cama, eu me via dormindo na cama, ele foi e segurou assim nas minhas mãos, com muita força, e começou a rosnar perto do meu rosto, rosnando como se fosse um bicho, um cachorro, uma coisa assim, rosnando, né? E eu comecei a repreender aquele sonho, né, tal, de repente eu acordo, e eu sinto, quando eu acabo de acordar, eu sinto ainda o toque daquela entidade quando tocou na minha mão. O toque da entidade, eu senti ainda aquela quentura quente da minha mão. E uma sensação de medo muito grande dentro do quarto. Aí eu comecei a orar, não consegui dormir direito. Aí deu um pavor muito grande naquele quarto. Aí comecei a repreender, orando, enfim. Aí eu pensei na minha cabeça, né? Eu sou um pouco sensitiva, sou um pouco clarividente, aquela coisa toda. Eu sinto quando o ambiente está carregado, eu sinto quando uma coisa estranha para acontecer, enfim. Nesse dia, eu achei que fosse coisa da minha cabeça, achei que fosse um pesadelo, né? Passou um tempo e o meu filho ficou conversando com ele e eu comecei a conversar com ele sobre assuntos paranormais, né? Com o meu filho mais novo. E ele me contou que um dia ele estava vendo vulto. Ele ia para a cozinha, ele via um vulto atravessando a cozinha, ele ia para o banheiro, ele via vulto andando pelo banheiro. E ele comentando isso comigo no meu quarto. Eu falei assim, você está vendo alguma coisa, meu filho? Eu falei assim, tô, mãe, eu estou vendo sim. E do nada ele começou a chorar e falando, mãe, tudo que eu estou falando aqui, ele está repetindo o que eu estou falando. E ele começou a chorar de desespero, né? Ele ouvindo o espírito falando com ele, aqui mãe, eu tô ouvindo ele falando aqui comigo, ele tá aqui no meu ouvido falando, ele começou a chorar. E eu, meu marido, né, começamos a orar por ele, né, repreendendo, orando. E eu falei com ele, meu filho, se você sentir no teu coração que não é uma coisa boa, você ora, né, ora o Salmo 91, repreende, porque se fosse uma coisa boa, você não teria medo. Ele foi se acalmando, aquela coisa toda. Quando a gente acabou de orar que ele foi pro banheiro, ele viu o espírito, a entidade, não sei, dentro do banheiro, e ele gritou, ele orou, ele repreendeu ali. Mas eu fiquei com aquela pulga atrás da minha orelha. Eu falei assim, gente, será que essa entidade, esse espírito, será o mesmo que eu vi? Perguntei a ele, eu falei assim, você sabe identificar esse espírito, meu filho? Eu falei assim, sei, mãe, eu sei sim. E eu falei assim, como ele é? Aí ele começou a falar que ele tinha uma capa preta, com dourado, assim. Foi, do que ele identificou, foi o mesmo que eu vi em sonho. Depois desse dia, ele não viu mais nada. De repente, eu estava conversando com uma vizinha minha, e ela falou que a casa, ninguém parava nessa casa, não é a primeira pessoa que vê esse tipo de espírito dentro da casa, eu não sou a primeira pessoa. A casa realmente ela é carregada, às vezes quando a gente acordava 2, 3 horas da manhã, a gente acordava com um portão batendo, quando a gente abriu o portão da rua, né, quando a gente ia abrir não era ninguém. E essa vizinha, ela comentou que realmente tinha e tudo mais, mas que eu não me preocupasse, entendeu? Que esse ser não queria mal nem mim, nem meu filho. E ela veio explicar que esse ser não queria meu mal. Aquela coisa toda, eu fiquei um pouco assustada, que essa pessoa entendia do assunto. Mas depois a gente saiu dessa casa, né? A gente também não ficou muito tempo dentro dessa casa. Saímos, foi para uma outra casa até melhor. E meus filhos sentiam que a casa era carregada, né? E engraçado que depois que eu saí, pessoas vinham chegar para mim e falar assim, nossa, você ficou naquela casa? Eu falei assim, fiquei. Nossa, aquela casa, ninguém para naquela casa. Pessoas só ficam no máximo 2, 3 meses e saem. Porque pessoas dizem que já viram coisas dentro daquela casa, já ouviram, já sentiram. Eu sempre aprendi com minha avó, minha mãe, né? Principalmente minha avó, que era espírita de mesa. Ela falou que toda vez que, se a gente for alugar uma casa, um comércio, seja o que for, antes de a gente morar, né, na casa ou trabalhar, que a gente venha orar aquele ambiente, que a gente venha consagrar aquele ambiente, porque você não sabe
quem foram os outros moradores que estavam naquela casa. Você não sabe se foram pessoas boas, se foram pessoas ruins, você não sabe que energia aquelas pessoas tiveram dentro daquela casa. Então minha avó sempre falava, profetizando coisas boas dentro dessa casa que você for morar, porque você não sabe quem eram os antigos moradores. E até a nossa própria casa mesmo. A gente, às vezes, tem que orar pela nossa casa, profetizar, passar um óleo ungido, se for o caso, ou quem é espírita, fazer uma limpeza espiritual na casa, mesmo a casa sendo nossa, porque a gente não sabe, né? O olho grande, a inveja, minha avó sempre dizia que todo olho grande, toda inveja é pior do que qualquer obra de feitiçaria. Então, até a nossa casa, mesmo a nossa casa sendo própria, às vezes, volta e meia, a gente tem que orar, né, fazer uma limpeza espiritual, porque a gente não sabe, né? Então, isso foi uma experiência muito forte que eu vivi. Foi uma experiência, assim, que me tocou muito, porque esse ser, com raiva, não sei porquê, ele apertou muito a minha mão e quando eu acordei, eu ainda senti o toque da mão daquele ser na minha mão, né? Aquela energia dele na minha mão. E meu filho também, né? Só que meu filho, ele tem o dom de ver realmente, eu só tenho o dom de sentir, né? Caso eu sou clarividente, né? É uma situação que eu vivi, uma experiência muito forte, e se eu tivesse alguma dúvida se o mundo espiritual realmente existe ou não, já tirei a minha dúvida, já não tenho dúvida de nada que realmente o mundo espiritual existe, ele é verdadeiro, ele existe realmente. E eu vivi isso, né, há um ano atrás. Então, eu quero agradecer a Feliciana, a todos do canal, por ter ouvido o meu relato. Foi uma experiência que não só eu tive, mas toda a minha família teve, até o meu pet, meu bichinho, Alvo. E é isso. Então, eu aconselho a todos que se um dia tiver que alugar uma casa, um apartamento, seja o que for, ora antes, né? Faz uma limpeza espiritual, leva um pastor, um padre, porque infelizmente a gente não sabe quem eram os antigos moradores, né? Agradeço a todos e que continuem fortalecendo aí o canal, né, de Feliciano. Eu não perco um relato. Muito obrigada a todos, obrigada Feliciano e fiquem todos com Deus. Muito obrigado, Daniele, por ter compartilhado seu relato nesse vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão sempre aqui acompanhando o canal, aos que estão chegando hoje. Eu peço para que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.